Povinho, ai, 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 quando usar a bioimpedância e quando usar o adipômetro. Olha, desde já não te esquece, é muito importante que tu te inscreva aqui no canal para não perder aulas como essa. São aulas valiosas que tu vai usar sempre na tua prática clínica. Então, já deixa o teu like, senta o dedo no like aqui nesse vídeo, te inscreve lá no canal e aguarda porque ainda tem muita aula para acontecer. Olha só, o que vocês vão aprender? Adipometria, bioimpedância, prescrição de dieta, prescrição de suplemento, análise de suplemento, quando utilizar suplemento X, quando utilizar suplemento Y, como que a gente vai trabalhar, por exemplo, com um paciente que é esportista, mas que tem refluxo gastroesofágico. A gente vai tratar de tudo que vocês podem imaginar aqui na prática clínica do nutricionista e futuro nutricionista. Então já te inscreve aqui no nosso canal. Hoje o tema é de extrema importância. Quando usar bioimpedância e quando usar adipômetro, certo? Eu sei que muitos de vocês têm essa dúvida e hoje a gente vai resolver isso no Tati a Tati. Bora lá! Pessoal, o negócio é o seguinte, primeiro ponto é entender como funciona cada um desse modelo de avaliação, certo? Eu nem vou entrar em aspectos históricos hoje aqui, nem comparar de onde surgiu cada método, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que são os dois métodos mais disponíveis que a gente vai ter na prática clínica, então é necessário, e vocês sempre me pedem aqui, um comparativo entre eles. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Ambos são métodos indiretos, na verdade, sendo mais exatos, são métodos que a gente chama de métodos duplamente indiretos, né? Por que duplamente indiretos, galera? Porque eles são métodos que se baseiam em algo que se baseia. Pensa aqui comigo. A gente tem, né, a dissecação de cadáver, que seria a única forma que a gente tem para calcular de fato a quantidade de gordura que alguém tem. Eu não faço nos meus pacientes, eu sugiro que vocês não façam também esse método, certo? Então, o que a gente se baseia, galera? Partindo de métodos que a gente chama de padrão ouro, é que existe a ideia da utilização da bioimpedância e da própria adipometria. Ou seja, eles se baseiam em métodos padrão ouro. E o método padrão ouro, como pesagem hidrostática, body pod, ressonância magnética, se baseiam na dissecação de cadáver. Por isso que a gente chama de duplamente indiretos. Dessa forma, a gente tem a bioimpedância num princípio, né, que basicamente, o nome já diz tudo, né, que é a impedância bioelétrica, onde a ideia é medir a oposição do corpo a uma passagem de uma microcorrente elétrica, que não faz nada, né, no nosso corpo em termos de ser nocivo ou algo do gênero, alternada de baixa intensidade e de altíssima frequência. Então a gente vai ter princípios básicos para se estimar, né, a quantidade de massa magra, de água, etc., que é, bom, gordura e água, né, tem diferentes condutividades. Então a gente pega princípios de condutividade dos tecidos. Então a gente pega tecidos que são ricos em água, como por exemplo o próprio sangue, músculo, né, que são excelentes condutores e tem baixa resistência elétrica. E aqueles que são pobres em água, como a própria gordura, também os ossos, né, mas especialmente a gordura, são maus condutores, então eles têm alta resistência à passagem dessa microcorrente elétrica. Partindo também de outro princípio básico, que é a própria impedância. A gente tem essa impedância composta por dois elementos principais. A resistência, que é a oposição à passagem da corrente, né? E daí vai se relacionar principalmente com o conteúdo de água corporal, e reatância, que reflete a capacidade das membranas celulares, né, de armazenar, enfim, basicamente define a capacidade da célula, né, em armazenar a carga elétrica. Então esse se baseia também num princípio de reatância, certo? Dessa forma, a gente consegue chegar, a partir dos valores de resistência, reatância e, óbvio, equações preditivas previamente validadas, né? A bioimpedância vai trazer quantidade de água corporal total, água intracelular e extracelular, a famosa massa magra ou massa livre de gordura também, né? A massa gorda e até mesmo de maneira indireta, através de equações preditivas também, a própria taxa metabólica basal. Não confundam, a bioimpedância ela não usa nada muito mágico para trazer a taxa metabólica basal. Tem as próprias equações preditivas ali dentro.
se baseiam, né, no contexto de peso, etc., e traz ali uma estimativa da taxa metabólica basal, não é nada muito mágico que tem ali, certo? O cálculo geralmente vai partir, né, da ideia de resistência para estimar aquilo que a gente chama de condutância de fluidos, né? Então a gente vai aplicar equações que vão usar altura, peso, idade, sexo, enfim, com compartimentos corporais, né? Então, partindo desse pressuposto, água, condutividade, reatância, resistência elétrica, vamos lá, tudo que pode interferir na precisão de uma bioimpedância. Estado de hidratação, né? Então, a desidratação, por exemplo, ela vai aumentar a resistência, ou seja, vai acabar subestimando, né? Consequentemente vai diminuir, vai subestimar a massa magra do sujeito. A temperatura da pele, o ambiente que o sujeito se encontra, o consumo de alimentos e bebidas antes do exame, especialmente alimentos que têm uma quantidade maior de sódio, que pode reter mais água ainda. Estado com relação ao ciclo menstrual da mulher, né? Porque a própria retenção vai alterar valores, certo? E claro, também o tipo de equação que vai ser utilizada, por exemplo, que vai considerar a população, idade, condição clínica, né? Então, tudo isso pode acabar afetando a bioimpedância, e talvez por isso que a gente tenha tantas críticas com relação ao uso do método, certo? Então vamos lá. A gente tem aqui, eu vou deixar aqui para vocês esse resumo, né? Que basicamente cada parâmetro estimado vai levar em conta, né? Vai levar em conta algum fator utilizado para essa estimativa. Então, por exemplo, a gente tem a massa gorda representando o estoque energético, né? A taxa metabólica, como eu mencionei para vocês na bioimpedância, que é estimada de maneira indireta. A água intracelular e extracelular vai representar, obviamente, o fluido dentro das células e extracelular. A água corporal total soma esses dois fluidos, né? E a massa livre de gordura, ou massa magra, é basicamente aquilo que a gente chama de tecidos metabolicamente ativos, certo? Então vamos lá. A gente tem, pessoal, diferentes modelos, certo? De bioimpedância. A gente tem aquela que a gente chama de monofrequencial, ou seja, o próprio nome já diz tudo, né? Vai utilizar só uma frequência elétrica somente, né? Que basicamente essa frequência conseguiria atravessar a membrana celular e assim estimar a água corporal total, né? E vai rastrear ali, medir, pressupor a composição corporal, especialmente em populações saudáveis, né? A gente tem algumas limitações nesse modelo aí que não vai, eu já vou dar exemplos de cada um, tá? Não se preocupe, que muita gente pergunta, tá, e aquela que eu fico em pé, e aquela que eu só puxo a coisinha, e aquela que eu uso só as mãozinhas. Calma que eu já vou explicar tudo isso, né? Mas basicamente ela não vai distinguir, por exemplo, muito bem o que é água intracelular, o que é extracelular. A gente vai ter um problema de precisão em populações específicas, ou seja, pessoas com obesidade, atletas, né? Pessoas que naturalmente já têm um pouco mais de edema relacionado daqui a pouco a alguma condição patológica. Essa é a nossa famosa bioimpedância monofrequencial. E a gente tem também, pessoal, aquilo que a gente chama de bioimpedância multifrequencial, né? O próprio nome já diz, vai aplicar múltiplas frequências, né? E basicamente a grande diferença é que ela vai permitir calcular água intracelular, especialmente, né? Então, se a gente for ver na ideia de análise dos compartimentos relacionados à água, né? Então ela tem uma validade maior, digamos assim. Se a gente for ver a multifrequencial, de fato tem uma aplicabilidade maior na prática clínica, em pesquisa também, né? Eventualmente é utilizado, não é muito comum, normalmente em pesquisa vai se utilizar mais métodos padrão ouro, né? E também no esporte. A gente tem também outros dois modelos que de certa forma não são tão falados assim na literatura, principalmente porque são utilizados em pesquisas mais avançadas e até mesmo dentro da nefrologia do hospital, do setor de oncologia, enfim. A gente tem aquilo que a gente chama de análise vetorial de bioimpedância, né, que vai utilizar basicamente resistência e reatância padronizados pela altura ali, e não vai utilizar
fórmulas preditivas para isso, né? Basicamente vai servir para monitorar daí estado de hidratação de fato do paciente, certo? Enquanto que a quarta possibilidade, né, a gente citou aí já 3 possibilidades de bioimpedância, é aquilo que a gente chama de bioimpedância espectral ou espectral, que ela vai utilizar uma frequência bem mais ampla, assim, e aplica modelos matemáticos mais complexos, né? Então, ela vai detalhar mais a distribuição de fluidos, né? Vai ter uma precisão maior ali, ó. Isso aqui é água intracelular, isso aqui é água extracelular. E algumas pessoas, não é um padrão na literatura científica, mas muitas pessoas chamam esse modelo de bioimpedância o modelo mais padrão ouro de bioimpedância. Se a gente pudesse validar o modelo da bioimpedância como padrão ouro, né, ele seria o mais próximo da realidade e é utilizado em pesquisas de fato mais avançadas, assim, né, quando a gente quer ter uma análise mais precisa de água intracelular e extracelular. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. Eu trouxe aqui um resumo para vocês, onde a gente tem diferentes tipos de bioimpedância. Então a gente tem a monofrequencial, a multifrequencial, a vetorial e a espectral, né? Onde cada uma vai ter estimativas principais, né, como água corporal total ou água intracelular e extracelular, hidratação, massa celular, né, compartimentos de águas detalhados, e cada um vai ter uma vantagem específica, uma limitação específica. Eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia mais precisa de cada tipo, né? Mas basicamente, se a gente for analisar em termos de marcas, né, aquelas bioimpedâncias famosas, né, mais acessíveis. Eu até não ia trazer marca, eu fico meio receoso com isso, mas enfim, só pra gente ter uma ideia maior, a gente tem a Omron, a da Tanita também, né, que normalmente se caracteriza como monofrequencial, e a gente tem aquelas mais caras, como da Seca, da Embody, não consigo me recordar de outras marcas, enfim, né, que tem uma característica mais multifrequencial, então a gente vai ter uma validade maior para ambientes clínicos e esportivos, certo? E aí outros modelos que a gente vai ter tanto da vetorial quanto espectral, que são utilizados mais em setores hospitalares aí, né, especialmente para controlar estado de hidratação do paciente, certo? Agora, a gente tem também, galera, a nossa querida adipometria, que nada mais é do que estimar a composição corporal de um sujeito baseado em medidas das dobrinhas cutâneas, que a gente, infelizmente, tem bastante normalmente, né? Com aquilo que a gente chama de adipômetro, ou plicômetro, ou compasso de dobras, que vai, basicamente, medir a espessura, né, do tecido subcutâneo, ou seja, tem gordura e tem pele ali em pontos específicos do corpo que, a partir dessas medidas, conforme a equação que a gente vai utilizar, a gente, curiosidade, tá? A gente vai estimar a densidade corporal e não o percentual de gordura direto, tá? Porque primeiro com as dobras a gente estima a densidade e com base na densidade normalmente a gente utiliza uma fórmula muito conhecida que é a de Ciri, para daí sim com base na densidade corporal estimar o percentual de gordura, certo? Então, o princípio, né, é bem diferente da bioimpedância e vai se basear que, bom, o tecido adiposo subcutâneo, localizado ali na região subcutânea, um tecido não essencial, digamos assim, né, representa uma fração da gordura corporal total, né? Então, bom, a gente sabe que a relação entre gordura subcutânea e total, ela não é idêntica, óbvio, né, em todos os indivíduos, como todo método duplamente indireto terá algum viés, mas estudos populacionais nos permitiram criar ali equações, né, que vão estimar essa relação. Então, a gente pode, com algumas dobras ali precisamente, prever a gordura corporal total. Então, a gente vai passar por algumas etapas, que é medir essas dobras, né, então a gente vai realizar essa dobra em pontos anatômicos específicos, né, as conhecidas ali tricipital, subescapular, abdominal, depende do método que a gente vai utilizar, né, a gente vai medir isso em milímetros. É um ponto muito importante, eu não vou tratar aqui sobre cada ponto anatômico, hoje a aula não se concentra nisso, mas vocês terão aula sobre isso também, então já não esquece de te inscrever no canal para ficar sempre atento ali. Num segundo momento, a gente vai partir para aquilo que a gente chama de equações de regressão, né? Que as dobras vão ser inseridas, né, em fórmulas específicas. E, dessa forma,
a equação vai nos fornecer a densidade corporal e depois essa densidade corporal na fórmula de Siri vai nos oferecer o percentual de gordura estimado. Com base nisso vai ter o que é gordura, o que não é gordura, ou a famosa massa magra, certo? Isso é muito importante a gente entender que basicamente esse é o princípio ali da adipometria, bem direto e reto, certo? Apesar, muitas pessoas acreditam que o fato de ser muito prático ou muito, entre aspas, fácil ou não complexo, torna a adipometria muito menos validada do que a bioimpedância, mas vocês vão ver nessa aula que não é bem assim. Na verdade, é bem o contrário disso, tá, pessoal? É bem o contrário disso. Então, obviamente, quando a gente trata de um método como esse, a gente tem um método que usualmente é de menor custo em comparação com a bioimpedância, né? Tem a gente vai falar um pouco mais depois, mas tem uma reprodutibilidade boa quando é feito por um avaliador treinado, né? E se a gente for pensar num acompanhamento a longo prazo de atleta e pacientes que buscam melhora da composição corporal, ele vai ser muito útil. Agora, como eu falei para vocês, exige um avaliador treinado, diferente da bioimpedância, que não precisa um treinamento tão preciso assim, né? Então, ele tem várias limitações também, né, galera? Limitação muito, muito importante, depende muito da habilidade do avaliador. Limitação número 2 é que ele tem tanto, e eu vejo isso no meu consultório, tanto em pessoas muito magras ou pessoas com muita obesidade, ele tem uma chance de erro aumentada. Conforme a pessoa for muito mais magra ou tenha muito mais gordura, né, subcutânea, maior a chance de subestimar ou superestimar, né? Então, esse é um ponto curioso. Vou até citar um exemplo recente, assim, teve uma paciente minha que realmente, assim, ela é muito definida. Mas quando eu avalio ela chega a dar 5% de gordura corporal e eu explico, cara, é que a tua quantidade, com certeza, tu não tem 5% de gordura corporal. Porque se tu tivesse, né, tu estaria até passando frio na rua, estaria tendo problema menstrual. Então, muito provavelmente isso tem uma relação aí com essa maior chance de erro, né, pelo fato de tu realmente ter muito pouca gordura. E claro, é dependente da equação, né, e essas equações são populações dependentes, idade, sexo, etnia, nível de atividade física, certo? Então, esses são os princípios de cada um dos métodos. Agora vamos comparar cada um dos métodos para a gente chegar numa conclusão junto, certo? Bom, primeiro, o princípio de funcionamento é bem diferente. Enquanto a bioimpedância vai utilizar uma passagem de uma corrente elétrica e para isso, né, a gente depende da quantidade de água corporal, certo, do sujeito, especialmente estado de hidratação, desidratação, né? A gente vai estar falando se fez ou não exercício físico, se consumiu ou não mais sódio no dia anterior e por aí vai, né? A adipometria, ela vai basicamente usar equações preditivas com base na espessura da gordura subcutânea em locais específicos para obter o percentual de gordura. Então são dois princípios bem diferentes. Agora, o que a gente mede de fato em cada um deles? Olha, a bioimpedância vai medir, como eu já falei para vocês, resistência e reactância à corrente elétrica, então vai estimar a água corporal total e indiretamente pega a proporção de massa magra e gordura. A adipometria vai ver a espessura das dobras cutâneas e assim estimar, né, o percentual total de gordura subcutânea com base na densidade corporal. Pensem comigo, influências principais em cada método. Bioimpedância, muito sensível à hidratação. Se está em jejum, se não está. Se fez exercício, se não fez. Se ingeriu álcool, água diferente, se fez mais xixi no dia ou menos xixi. Se o ciclo menstrual está numa fase ou outra, né? Então, o estado hídrico, vocês vão ver, inclusive, eu sugiro fazer esse teste. Se vocês estiverem com diferenças no estado hídrico, no mesmo dia, a mesma avaliação de bioimpedância pode dar uma variação muito gigantesca. E isso não faz sentido, tu não variou tanto o teu percentual de gordura ao longo do dia. Por isso que a gente tem uma padronização, né, para fazer a avaliação por bioimpedância. Agora, a adipometria, apesar de ser muito menos influenciada por hidratação, muito menos em comparação à bioimpedância, ela é totalmente dependente da técnica do avaliador.
Desde expertise, experiência, até saber onde pegar a dobra, até a pressão que o avaliador está aplicando, certo? O método, ou a equação que vai utilizar para a população específica. Então é bem, de fato, bem mais, digamos, dependente do avaliador do que a bioimpedância. Então cada um tem suas vantagens, cada um também tem suas limitações, né? Além disso, se a gente for pegar as bioimpedâncias que têm uma aplicabilidade maior em clínica, de fato, elas costumam ser, não é bem mais caras, costumam ser caras, certo? Enquanto que um adipômetro é muito mais barato, assim, no mínimo 15 vezes mais barato do que uma bioimpedância profissional. Certo? Ah, mas a gente tem aquelas bioimpedâncias de R$800, de R$1.000. Bom, são bioimpedâncias monofrequencial, que tem bem menos aplicabilidade que a multifrequencial. Certo? Agora, se a gente for para questão de financeiro, a adipometria principalmente para a galera que está começando. Tem muito melhor aplicabilidade. Se a gente for para pesquisa, nenhum nem outro costuma se utilizar muito em pesquisa. Para ter uma precisão científica, normalmente vai se utilizar o método padrão ouro. Então vai se utilizar um DEXA, vai se utilizar um bodypod, uma pletismografia, né? Agora, em comparação a esses métodos, a gente pega equipamentos multifrequenciais da bioimpedância, eles têm uma acurácia boa, né? Agora, se a gente for pegar aparelhos simples de bioimpedância, tem uma variação de erro gigantesca, e a gente já vai falar sobre isso, inclusive. A adipometria já depende, a precisão vai depender da equação utilizada, né? Tem algumas que são mais adequadas para atletas, outras para pessoas com obesidade, para criança, para idoso, enfim, né? Tem vários tipos de equações, Tinsley, Pollock Jackson, Durning, Faulkner e por aí vai. Mas tem uma boa reprodutibilidade quando a gente fala aí, ó, de mãos habilidosas para fazer a adipometria, certo? Mas a gente precisa falar de um termo muito importante, que isso vai definir qual é mais interessante da gente utilizar dentro da clínica, certo? E, pessoal, aqui precisa ficar muito claro, eu não estou condenando nenhum método, nem outro método. Eu estou trazendo o que a ciência nos traz. Ah, mas eu quero usar tal. Tudo bem, eu não estou condenando isso. Vocês não vão ficar vendo de mim, essa galera. Ah, não, porque o cara usou tal coisa e não sabe de nada. Não. Calma com isso. Eu estou trazendo o que, de fato, pelo menos em nível de evidência, é o que melhor a gente tem. Se a gente pegar um termo que o nome é erro técnico, que basicamente ele representa assim, digamos, a imprecisão, né, que ocorre durante o procedimento, ou seja, a gente tem variações do avaliador ou o próprio instrumento de medida, né? Então, basicamente, a gente vai usar essa ideia de erro técnico não se o valor está certo ou errado em relação ao que é real, né? Isso aí é outra coisa, é validade. Mas sim o quanto o resultado pode variar quando a mesma medida é repetida, certo? Então, vamos lá, para ficar mais claro. A gente tem um erro que é técnico, que é o intraavaliador, ou seja, o mesmo avaliador mede mais uma vez o parâmetro, né? Então, por exemplo, o nutricionista mede a dobra cutânea do tríceps 2 vezes e tem, num momento, 12 milímetros e na outra 20 milímetros, certo? Então, né, é um erro intraavaliador. E a gente tem o erro interavaliador, quando avaliadores diferentes, que obviamente não é a melhor saída, né? Sempre eu sugiro que seja sempre vocês mesmos fazer a mesma avaliação, né? É quando avaliadores diferentes fazem a mesma medida. Um exemplo, 2 nutricionistas chegando a uma dobra de 12 no tríceps, o outro chegou a uma de 20 no tríceps, certo? Basicamente isso. Então, por que isso é importante, galera? Por que isso é importante? A gente tem gera uma confiança melhor dos dados, certo? É importante que a gente reduza esse erro técnico. Ah, e como se reduz erro técnico? Né? Como se reduz erro técnico? Gente, treinando, né? Valores de erros técnicos bons para bons avaliadores vão ficar sempre abaixo de 5%. Né? Então aquela variação indesejada que vai ocorrer
mesmo quando feito de forma padronizada, vai ocorrer na coleta da medida. Mas tem que ter um máximo limite de 5%. Então, não é tu pegar uma dobra de 10 no momento e ela ir para 30 num outro momento, ou 20 no outro momento. Tu pegar uma dobra de 10, em outro momento ela ter 11, no máximo 12, ok, isso aí é um erro técnico super aceitável, certo? E na bioimpedância, não só na adipometria, de forma diferente, óbvio, né, galera? Mas ele também existe. Mas principalmente por fatores, digamos, especialmente por fatores externos, né? Então, como eu já falei para vocês, hidratação, ingestão de líquido, exercício, né? Posição do corpo também, contato com os eletrodos, o tipo de aparelho também pode ser considerado um erro técnico do avaliador que está utilizando, né? Então vamos lá. O erro técnico da adipometria é basicamente, ó, eu bato no peito, fui eu que errei. Agora, o erro técnico da bioimpedância, ele está muito mais ligado a condições e padronização do teste. Ou seja, não as tuas condições, do teu paciente. Então, tu tem que te garantir muito que o teu paciente não vá errar, né? Não vá errar muito, pelo menos. Né? Então, por isso que a gente tem aquela padronização. Jejum de 4 a 6 horas, não ter feito exercício nas últimas 12 a 24, xixi antes do exame, evitar cafeína, álcool, padronizar a coleta, a quantidade de água consumida e por aí vai, certo? Então, eu vou deixar um resumo aqui para vocês que mostra, olha, a gente tem diferentes origens do erro técnico, e variações esperadas, etc, né? Porque, por exemplo, os diferentes estados de hidratação, eles vão fornecer ali um erro técnico, mas é um erro de 2%, 3%. Agora, fornecendo um erro técnico na hidratação que vá a 10% de um momento para outro, tá muito ruim. Enquanto que nas dobras, as variações esperadas vão ficar em torno de 2 milímetros, né? Que nem eu mencionei para vocês, ó, mediu 10, deu 12 milímetros no outro momento. Não é nada também muito assustador, certo? Agora, falando de erro técnico, então, ó, pra gente ir chegando numa conclusão juntos aqui. O erro técnico da bioimpedância é muito mais dependente do teu paciente. O erro técnico da adipometria é muito mais dependente de ti, certo? Então, a gente precisa entrar em outro conceito também, que é a margem de erro, certo? Básica, aí agora sim, a gente tá falando de margem de erro quanto os métodos podem se afastar do valor real daquele sujeito de gordura corporal, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a bioimpedância vai, em vários momentos, superestimar ou subestimar, dependendo do nível de hidratação. Então, por exemplo, a desidratação vai levar o sujeito a apresentar um percentual de gordura mais alto. O contrário também é verdadeiro, né? A adipometria, principalmente com relação à habilidade do avaliador, né? Vai também causar uma margem de erro um pouco mais alta, né? Mas é fato que nenhum dos dois é padrão. Os dois são duplamente indiretos. Então, ambos têm margem de erro, certo? Só que a adipometria, nesse caso, também é mais dependente da habilidade técnica, enquanto a bioimpedância tem uma margem de erro maior, porque ela depende de fatores fisiológicos, certo? Especialmente o estado de hidratação. Então, a margem de erro em relação a métodos padrão de referência, muitos trabalhos que falam de bioimpedância, especialmente a monofrequencial, vão mostrar, assim, uma margem muito alta, podendo chegar às vezes em 10, 11%. Enquanto que na adipometria de um bom avaliador, isso normalmente vai ficar em torno de 4%, no máximo 5%. O que isso representa, galera? Isso representa quando eu digo para o meu paciente, né, e tem ali essa variação aí de 10%, olha, tu tem 20% de gordura. Na verdade, tu tem algo entre 10 e 30. 10% para baixo, 10% para cima. Certo? Então, a gente tem na bioimpedância, infelizmente, galera,
erros que eles vão ser muito mais dependentes de estados fisiológicos. Além disso, para a gente ter uma bioimpedância que ainda assim vai ficar com erros mais complicados e mais fáceis de serem atingidos, como o estado de hidratação, mesmo na multifrequencial, modelos que são muito mais caros do que um bom adipômetro, por exemplo. Modelos que são muito mais caros do que um bom adipômetro, certo? Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado quando vai utilizar um método ou outro. Na minha opinião, dado tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, por isso que eu fiz essa abordagem inicial e para a gente chegar numa conclusão juntos, eu digo para vocês que o adipômetro tem, sim, uma validade maior dentro da prática clínica. Especialmente, isso é papo para outra hora, quando a gente pensa em utilizar a soma de dobras, comparar dobras, né? Concordam comigo? O adipômetro ainda tem uma vantagem que é a seguinte: eu posso pegar a dobra do abdômen no momento e comparar com o mesmo paciente em outro momento. Isso aí é papo para outra aula, tá? Vamos concentrar aqui nessa comparação agora. Mas, de fato, eu afirmo para vocês que, na minha visão técnica, a adipometria tem uma validade maior. Agora, tu quer dizer então que se eu uso bioimpedância eu sou um abobado? Não, gente, eu tenho bioimpedância também no meu consultório, mas é que eu vejo a adipometria como uma forma de uso, uma aplicabilidade do método muito maior. Certo, galera? Não se esquece, inscreve aqui no canal, já deixa o teu like e o comentário aqui nesse vídeo. Abração e até a próxima aula.